Uma das primeiras coisas, talvez a primeira, não sei, que Adão e Eva aprendem como crianças lá no Jardim do Éden, né? Crianças no sentido figurado aqui, recém-criados e tal, é que a liberdade ela tem um ponto, né? Ela tem um parâmetro, ela tem um limite, não é tudo que está à sua disposição, não é a sua vontade que vai ser feita e tal. Existe uma barreira de proteção para que todas as outras coisas que você está livre para fazer tenham sentido, tenham base, tenham efeito e condições e oportunidade para que você as faça, né? Imagina assim que todo mundo é livre para fazer o que bem quiser. Cara, você não vai conseguir ser livre para fazer um monte de coisa. Porque as próprias circunstâncias vão começar a tirar as oportunidades, as condições mínimas de temperatura, pressão e calor e tal, para você poder exercer essas coisas e tal. Então, crianças que elas crescem sem esse tipo de parâmetro são crianças que lá na frente não vão conseguir entender, né? Não vão conseguir lidar com tantas coisas e tudo mais. Então, a disciplina, a admoestação, principalmente no temor ao Senhor, é extremamente necessário. Por outro lado, também, dentro desse contexto de ira, quando essa disciplina ela não está debaixo da admoestação do Senhor, né? Quando não é uma disciplina que vem dessa pedagogia divina, ela é totalmente dentro do ser humano, né? E aí você vai na base do ódio, da raiva, do rancor e tudo mais. Meu pai ele foi pastor durante alguns bons anos aí, e eu acompanhei de perto, assim, ainda era criança e tal, mas acompanhei bem de perto várias questões assim que ele tinha que lidar, e tinha famílias assim, mais do que uma, né? Onde o pai assim era aquele ancião de igreja das antigas, assim, há muito tempo na igreja e tal, mas era aquele cara assim que, não, acordava filho 5 da manhã, e se não acordasse jogava balde de água na cara para levantar e fazer o culto. Já pensou assim, você é acordado na base do balde de água na cama para você ir fazer o culto. Você imagina que tipo de... Vai amar culto, né? A criança não vai ver a hora de falar assim, quero sair de casa logo para, né? O que foi acontecendo? Então, o tempo todo essa pedagogia do terror, da pancada, da palmada, né? A Bíblia fala que a palmada é bem utilizada em certos momentos, né? Mas dentro de uma sabedoria, dentro de todo um contexto e tudo mais. E esse pai, assim, né? O tempo todo castigando os filhos, assim, fazendo com que os filhos obedecessem a Deus na base da pancada, na base do balde de água, na base da varada e tudo mais, descomedida. O que aconteceu? Quando meu pai foi pastor num desses distritos, simplesmente esse ancião não tinha nenhum filho mais na igreja. Né? 3 ou 4 filhos, se não me engano. Os 3, 4 se afastaram completamente de Deus. E o cara pediu oração lá, todo culto. Eu não sei porque meus filhos se afastaram de Deus e tal. Quer dizer, a responsabilidade do pai, no fim das contas, é a mesma responsabilidade do marido. Né? Você tem a esposa que Paulo fala para ser submissa ao marido, mas é um marido que é submisso a Deus, né? Como alguém que está submisso ao Senhor. E o que Cristo fez? Cristo ele morreu pela igreja, então o marido também morre pela esposa. Então esse pai que admoesta o filho é também um pai que é admoestado pelo Senhor. É um pai que está debaixo da soberania divina, né? Então, se essas coisas não caminham juntas, o resultado provavelmente, muito possivelmente, vai ser negativo. Essa questão da liberdade, se você tiver liberdade para tudo, isso vai acabar cerceando a minha liberdade. Porque se você tiver liberdade para pegar, sei lá, roubar a minha casa, eu fico sem liberdade também, né? Então, essa liberdade restrita é, na verdade, uma liberdade maior. Porque se todo mundo fosse criado em casa para não pegar o que é de ninguém, para não maltratar ninguém, sabe? Se você trabalha com crianças, você vê como crianças podem ser muitas vezes cruéis, né, umas com as outras, de falar palavras assim, de bater, de machucar e tudo, porque elas estão usando a liberdade delas de uma maneira ruim, né? Então, quando você não tem restrições, isso restringe você, na verdade, a vida vai restringir você depois, né? É como aquela história lá do menino que saiu no zoológico mexendo com todos os animais nas jaulas, um menino de 11 anos, até que ele mexeu com o tigre. E o tigre não perdoou, não. O tigre arrancou o braço dele inteiro, né? E aí a pessoa fica... Até falaram assim de sacrificar o tigre, que era o único que não tinha culpa nenhuma. E o pai viu em todas as jaulas que o menino foi, o pai estava vendo o filho fazer aquilo. E, sabe, aquilo ali tirou a liberdade dele de uma forma dramática e trágica, mas infelizmente, né? Então, Deus nos ensina de formas, né, que a gente poderia aprender melhor em casa, sem que a vida nos desse tanta palmada, né?
porque os pais não deram muitas vezes.